Boa noite, pessoal. Meu nome é Alessandro Rodrigues, sou advogado e professor. Dando sequência aí aos vídeos com dicas sobre as medidas socioeducativas estipuladas no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, aquelas medidas que estão no rol do artigo 112. São 6 medidas socioeducativas e é muito importante aprendermos essas medidas porque o examinador gosta bastante de tentar te confundir com as medidas protetivas, aquelas que estão no 101. Então, se vocês souberem quais são as medidas socioeducativas, as 6 medidas socioeducativas estipuladas no artigo 112, vocês não cairão nessa pegadinha do examinador. Então, vamos lá. 112, as medidas socioeducativas são as seguintes: a advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação em estabelecimento educacional. Já tratamos em vídeos anteriores sobre a advertência, já falamos sobre a obrigação de reparar o dano e já falamos sobre a prestação de serviços à comunidade. E agora é a vez de falar da última medida em meio aberto, porque as próximas, semiliberdade e internação, são consideradas medidas em meio fechado, medidas que privam o adolescente de liberdade, tá ok? Então, medida socioeducativa de liberdade assistida. Sua previsão legal é artigo 112, inciso 4º, e nós encontramos suas características e seus requisitos gerais ali nos artigos 118 e 119, também do Estatuto da Criança e do Adolescente. E no que consiste a liberdade assistida? A liberdade assistida ela vai ser aplicada ao adolescente que praticou um ato infracional quando esta LA, liberdade assistida, se demonstrar a medida mais apta para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. Então, se o juiz constatar que o adolescente necessita de um acompanhamento, um auxílio e uma orientação, é a liberdade assistida que será aplicada. Como funciona? Qual é a forma de execução dessa medida socioeducativa? Será designado pelo juiz, pela autoridade judiciária, será designada uma pessoa capaz de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. Essa pessoa é chamada de orientadora. Então o juiz vai designar uma pessoa capaz de auxiliar, acompanhar e orientar aquele adolescente, tá? O que tem de mais importante na medida socioeducativa de liberdade assistida, sem dúvida alguma, é o prazo. Enquanto na prestação de serviços à comunidade, como nós tratamos em vídeos anteriores, o prazo máximo é de 6 meses, aqui na liberdade assistida o prazo mínimo será de 6 meses. Então o examinador se aproveita desse máximo e mínimo de uma medida e da outra e acaba tentando te confundir. Então, muito comum eles afirmarem em concursos públicos que o prazo máximo da liberdade assistida será de 6 meses, quando na verdade o prazo máximo da prestação de serviços à comunidade será de 6 meses. Então não se deixe confundir a respeito disso. Prazo mínimo da liberdade assistida, 6 meses. Quais as funções do orientador? Aquela pessoa que foi designada pelo juiz para acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. Ele tem uma série de funções que estão estabelecidas lá no artigo 119 do Estatuto da Criança e do Adolescente, os quais importam destacar aqui. Então, é função do orientador. Por exemplo, promover socialmente o adolescente e a sua família. Existem situações em que o adolescente há muito tempo não vê o rosto da mãe e do pai. Então, é função do orientador ali tentar realizar algumas reuniões, algumas visitas na residência deles e tentar promovê-los, restabelecer o vínculo familiar. Também é a função do orientador fiscalizar, analisar a frequência e o aproveitamento escolar do adolescente. Então, vai ficar entrando em contato com a escola para saber se o adolescente está indo à escola, se o adolescente está tirando notas boas, e se o adolescente não estiver matriculado, é função do orientador também promover a sua matrícula. Também é função do orientador diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente, ou seja, tentar encontrar um emprego para aquele adolescente. É óbvio, a intenção do Estatuto da Criança e do Adolescente, se o adolescente está estudando e com um bom aproveitamento, se ele está trabalhando, a probabilidade dele se envolver com novos atos infracionais é muito baixa. Então, incumbe ao orientador aí diligenciar bastante nesses sentidos. E também a função do orientador manter o Poder Judiciário informado acerca do processo socioeducativo do adolescente, como tem sido o procedimento socioeducativo, como o adolescente tem respondido, como ele tem cumprido
cumprido a medida de liberdade assistida. E como funciona essa comunicação ao Poder Judiciário? Através de relatórios. Então o orientador faz um documento formal especificando, trazendo as informações adequadas, informando como tem sido o processo socioeducativo do adolescente e a par disso o juiz vai decidir se mantém a medida de liberdade assistida, se substitui ou se revoga. Tá ok? Então essas são as características da medida socioeducativa de liberdade assistida. As próximas medidas, semi-liberdade e internação, nós já passamos para as medidas que privam o adolescente de liberdade. Então, são bastante importantes também, bastante cobradas em concursos públicos. Agradeço por ter assistido esse vídeo, espero que esses vídeos estejam sendo úteis aos senhores e até o próximo vídeo. Muito obrigado.